Dia, oitavo ano, hoje 23 de novembro de 2020, mais uma aula de história para a gente aprender um pouquinho mais, né, sobre essa ciência humana fantástica e realista também, não é só fantástica não. A gente vai estar vendo aí um assunto muito importante, que foi a abolição da escravidão. Estamos aí na página 158 em diante, né, eu até coloquei aqui a setazinha. E para a gente não deixar de entender, o Brasil foi o país em que haviam muitos escravos e foi o último país a libertar esses escravos, tá bom? Essa libertação ela não aconteceu do dia para a noite. Primeiro tiveram aquelas leis todas, né? A lei da Inglaterra Bill Aberdeen, né? Certo. Aí teve a Guerra do Paraguai, no qual o Brasil participou. E acabou o Paraguai sendo vencido nessa guerra e os escravos lutaram ao lado dos soldados brasileiros. Teve também esse episódio, né? Soldados lutaram ao lado dos escravos para compor o exército, para aumentar o número de soldados, né? Depois dessa guerra, o governo havia prometido a libertação gradual, né? Uma liberdade desses escravos, não cumpriu. Então o que é que ocorre? Aumentou aí os movimentos abolicionistas, que já existiam, mas aumentou mais ainda. E diziam que escravo era coisa de país atrasado e que um país que quisesse desenvolver, quisesse se tornar um país competitivo, tinha que acabar com a escravidão e passar a trabalhar com pessoas assalariadas, né? Então, esses abolicionistas surgiram de todos os lados, né? Os mais importantes aí no Brasil tinha a Dona Olegária, tinha o Castro Alves, tinha o Joaquim Nabuco, né? Entre outros que eram grandes abolicionistas que lutaram pela causa dos escravos para libertá-los, né? E o Brasil acabou criando aquelas leis chamadas leis abolicionistas, como por exemplo Eusébio de Queiroz, que vai ajudar vocês a responder a questão da página 158, a letra A, tá bom? De Queiroz, que é uma lei muito semelhante à lei Bill Aberdeen. Ela proibia o tráfico de escravos em alto mar. Não podia mais transportar escravos em navios, não, era proibido. Bom, e tem também a lei do ventre livre, que o nome já está dizendo, os nascidos filhos de escravos, agora a partir da promulgação dessa lei, já eram libertos, né? As criancinhas que nasciam aí, que eram filhos de escravos, já poderiam ser libertadas. Não eram mais obrigatórias crianças serem escravos, não, né? Depois veio a lei dos sexagenários, né? O nome já está dizendo, se a pessoa fez 60 anos de idade, ela já poderia trabalhar mais 5 até completar os 65, porque essa aqui era a data da libertação, a idade da libertação. Então todo escravo que havia completado a idade de 65 anos de vida, né, já poderia se considerar livre. É uma outra lei aí. Houve um avanço, né? Então você não vai deixar o velhinho lá escravo, né? Então essa criança vai estar libertada, o escravo também, velhinho também vai estar libertado. Então, depois de tudo isso, houve muita pressão, aumentou a pressão demais. A Inglaterra pressionava todos os países do mundo, Estados Unidos já estava libertando os seus, né? Teve a guerra de libertação, teve a confusão que houve no Haiti para libertar os escravos, libertar o Haiti, teve liberdade no mundo todo. Enfim, o Brasil era o último, o Brasil precisava se libertar. Aí já estava quase todo mundo livre, de fato. Fazendeiros não aguentavam mais a pressão, ninguém aguentava, e a princesa Isabel acabou assinando a última lei, chamada Lei Áurea, né? A lei que libertou de vez, liberdade de vez, né? Libertou todos os escravos, velhinhos, crianças, todos eles, libertou todos os escravos. A princesa Isabel, ela acabou comprando uma confusão com os donos de escravos, né? Com
os fazendeiros que não queriam a libertação. Os fazendeiros passaram para o lado dos republicanos, né? Exatamente para mudar de partido. Olha só, libertou nossos escravos, agora nós somos todos republicanos, vamos lutar pela república, que é o assunto do nosso próximo mês, né? O Brasil também era o único país das Américas que tinha um rei, e esse rei tinha um poder moderador com ele só fazia o que ele queria, né? Não havia nenhuma abertura política. As pessoas votavam em deputados, em governador de província, que hoje a gente chama de estado, em senadores, né? Mas não votavam no rei ficava lá a vida toda. Futuramente, quem ia reinar era no caso ele não tinha filho homem, a princesa Isabel não poderia ser rainha. Quem ia reinar era o esposo da princesa Isabel, o Conde Deu, enfim. Mas o Brasil precisava se tornar um país republicano, né? Como assim? As pessoas agora iam ter que votar para presidente, não mais rei. Esse negócio de rei era coisa do passado, era coisa atrasada, estava atrasando o progresso. Havia muitos estudiosos, iluministas, estudiosos do chamado também movimento positivista, que dizia o seguinte: quem nasce rei não serve para governar, né? Então eles precisavam de alguém que fosse escolhido para isso. É uma espécie de meritocracia, né? E assim, os abolicionistas, a questão da abolição, né, unida com a força do exército, foi, digamos assim, dois pontos primordiais para o fim do reinado de Dom Pedro II e o início da proclamação da República, que inclusive foi no mês de novembro de 1889. Tá bom? É assunto que a gente vai ver. Então, gente, olha só. Essa pequena explicação dessas leis aqui, ó, do significado de cada uma delas, vai ajudar vocês a responder a página 158, tá bom? 159 também, certo? A questão de número 10, por exemplo, você vai lembrar da lei só para inglês ver, que é a lei Bill Aberdeen. Lembrando o que significa a lei Bill Aberdeen, que é só para inglês ver, você responde a 10ª questão tranquilo. Bom, foi a Inglaterra que lançou a primeira base de libertação dos escravos. Não que a Inglaterra fosse boazinha não, viu? É porque esse tráfico de escravos em alto mar estava atrapalhando a produção inglesa. Estava atrapalhando os produtos industriais da Inglaterra. A economia deles estava sendo prejudicada, assim ela achava, né? Porque em vez de transportar escravos, o pessoal poderia usar o dinheiro para investir em produtos que ela vendia. Então ela ganharia muito com o fim da escravidão. Em vez de estar comprando escravos na África, por que não comprar produtos acabados lá na Inglaterra, que só ela que conseguia vender? Então para ela foi uma jogada magistral aqui, ela lançou essa lei para libertar os escravos, foi legal, enfim, né? E também foi, digamos, um avanço social grande e enorme. Infelizmente, com a libertação dos escravos, eles não foram aproveitados e o pessoal acabou indo buscar imigrantes. Os fazendeiros e o governo acabaram investindo nos imigrantes para que eles viessem para o Brasil para a produção do café, coisa que os escravos também já sabiam trabalhar, mas não foram aproveitados. E os imigrantes acabaram se tornando assim a força de trabalho mais importante após a escravidão, no Sudeste, em Minas Gerais, no sul do país, onde haviam muitas fazendas de café, em São Paulo, viu? Onde haviam muitas fazendas de café. A 11ª questão diz assim: estabeleça a relação entre a extinção do tráfico de escravos africanos para o Brasil e o início da industrialização brasileira. Havia o seguinte, ó, como o pessoal passou a deixar de comprar escravo, sobrava o quê? Sobrava um montantezinho. O que é um montantezinho? Um capitalzinho ali, ó. Para que esse capitalzinho? Para investir em alguma coisa que fosse gerar lucro. Ou comércio, ou indústria, né? Ou comércio ou indústria. O que é que o pessoal queria naquele momento? O pessoal queria indústria, né? Só que havia uma limitação muito grande para a indústria do Brasil, né?
E o comércio foi até mais avançado no Brasil do que a indústria, né? E, assim, como o comércio foi mais avançado, a importação foi mais rápida, porque não precisava fabricar tanto, bastava produzir e mandar para fora, no caso do Brasil, o café. Então, qual foi a importância do fim da escravidão? Porque o pessoal poderia usar o dinheiro que estava comprando escravos para investir em atividades comerciais, pagar salário, vender para fora e ganhar mais dinheiro. Quer dizer, era tudo isso que o pessoal da República queria. E parar de estar investindo numa família real. Em vez de investir em família real, poderia estar investindo numa Constituição, que essa Constituição ia servir para quem? Para os interesses dos que tinham mais dinheiro. E foi isso que aconteceu de fato, né? A 12ª questão, aqui na página do 160, na verdade não é nem 12ª, é a questão pesquisando. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. É uma questão que você não vai riscar o livro não, que não tem linhas. Se não tem linhas é para você não riscar. Aqui você já pode subentender que é para colocar num papel separado. Então você pega a folhinha separadinha, clipa ela aqui, ó, tá bom? Coloca a resposta da pesquisa, da página 160, e não precisa mais repetir a pergunta, você coloca só a resposta, tá bom? Qual é a pesquisa? Realiza uma pesquisa para encontrar elementos da cultura do nosso país, além da religião, que tenham sido introduzidas por etnias africanas. Apresente os resultados para os colegas. É só o que tem, gente, viu? Você pode pesquisar no Google, assim, digamos, pesquisa relacionada à cultura africana, na culinária. Tem muitos alimentos que foram os africanos que nos ensinaram a fazer, como a feijoada, a panelada, enfim, e outros, né? As comidas baianas, né? E na dança tem muita dança, tem muito folclore, tem a capoeira, que é uma arte marcial criada por africanos, mas desenvolvida aqui no Brasil. É uma arte marcial nossa, enfim, é uma dança e luta ao mesmo tempo. Coloca assim as imagenzinhas, fala alguma coisinha no final, abaixo da imagem e pronto, não precisa muita coisa não, é só uma pesquisa, tá bom? E essa parte aqui de você marcar corretamente, enfim, que é o lado que a gente vai ver, vamos ver aqui, por exemplo, essa aqui é tudo de universidade, tudo de vestibular. Você passando no vestibular, você vai se tornar médico, advogado, engenheiro, arquiteto, enfim. Ok, Unesp, São Paulo, entre as formas de resistência negra à escravidão durante o período colonial brasileiro, podemos citar. Olha só o quanto é importante. Ó. É muito importante isso que a gente está estudando, porque cai no vestibular. E futuramente vocês vão fazer muito simulado a respeito de vestibular. Lá no ensino médio, que você pensa que está longe, mas não está, falta só um ano para você chegar no ensino médio, você vai fazer muito exercício de vestibular. E com tudo isso que o tio está falando para vocês aqui, não tem nada fora do que o tio está falando não, né? Acertou, passou e pronto, tá de boa, tá na universidade, vai fazer o curso que você quiser. Olha só. Entre as formas de resistência negra à escravidão durante o período colonial brasileiro, podemos citar o quê? Resistência, né? Qual é a resistência? Organização de quilombos, nos quais, sob supervisão de autoridades brancas? Não é. Então você não marca. Os quilombos não tinham supervisão de autoridades brancas não, viu? Certo? A letra B, as sabotagens realizadas nas plantações de café com a introdução de pragas oriundas da África, não tem nada a ver com resistência negra não, viu? A questão lá fala de resistência negra. Letra C, como vocês podem perceber, já está marcada. A preservação de crenças e rituais religiosos de origem africana que eram condenadas pela Igreja Católica, sim, eram condenadas sim. Viu? E houve a preservação dessas crenças? Houve. Até hoje o pessoal pratica. Você marca. A letra D está errada por quê? As revoltas e fugas em massa dos engenhos, seguidas de embarques clandestinos em navios que rumavam para a África, não, eles não iam voltar para a África, tá bom? Não havia mais possibilidade disso. Letra E está errada por quê? A adoção da fé católica pelos negros, que lhes proporcionava imediata alforria. Alforria quer dizer liberdade, viu gente? Concedida pela igreja não, jamais. A igreja não tinha esse poder de estar alforriando ninguém, muito menos
pelo motivo deles se converterem à fé católica, não. Tá bom? Então, como vocês podem perceber, já estão marcadas aqui no meu livro, então vamos comentar somente as questões que estão erradas e por que elas estão erradas. Tá bom? A segunda, depois a gente termina as demais. Ó. A segunda, tendo como um de seus pilares de sustentação o regime da escravidão, né? O Estado monárquico brasileiro enfrentou um dos maiores impasses, a promoção do fim da escravidão e a busca de alternativas para a mão de obra interna. Triunfou o projeto. Qual foi o projeto que triunfou? Imposto pelos escravos? Não, os escravos não impuseram nada, ficaram de fora, viu? Letra B. Qual foi o projeto que ficou no Brasil? Foi o projeto intelectual defendido pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro? Não, aí não. Qual foi o projeto que ficou na história? O projeto de gradual da abolição, defendida pela elite dirigente. Né? Pois é. Aqui é a questão que fica correta, né? O projeto gradual, quer dizer, não foi de uma hora para outra, viu, gente? Foi aos poucos. E foi um projeto defendido pela elite. Qual o projeto? De trazer os imigrantes. Não foi um projeto defendido por pobres, não. Viu? Por ex-escravos, não. Sempre no Brasil teve isso. Quem defendia os projetos de economia, os projetos sociais, sempre era a elite. A elite é aqueles que mandam, viu? São os donos da economia, os donos da política, são esse pessoal aí. Na próxima aula a gente continua dizendo por que estão erradas as que não estão marcadas. É a melhor forma da gente estudar já tendo uma questão marcada aqui. Tá bom? Então fiquem na paz, fiquem tranquilos com Deus aí. Se cuidem, viu, gente? Tchau, até a próxima.